vou iniciar, então, falando um pouquinho aqui do nosso Balancee, que é um produto que nós tivemos, então, a satisfação então, de oferecer para a empresa, e esse produto, então, ele foi aceito, então, como um dos produtos básicos. Então, mesmo que nós tenhamos, assim, produtos que são vedetes internacionais, né, como o caso do Power Strips, o Ketopia também, que está chegando também, que é um produto fantástico para emagrecer, nós devemos saber que os produtos atuais, os produtos que nós temos disponíveis, que funcionam demais para a saúde e que são produtos que estão na linha e fazem parte do marketing da empresa, então, o Balancee e o Azul Marine, que já vou falar em seguida, ok? Então, isso sempre tem que ser colocado, então, para as pessoas, porque há muitos aguardando a chegada do Power Strips. No entanto, nós temos produtos já, produtos de grande qualidade, como o Balancee, por exemplo, que ele fez realmente, foi um grande impacto, né, realmente na empresa. Inclusive, esse produto vai ser, então, um dos produtos da própria empresa internacional, tá? Vai ser Balancee, vai estar em vários outros países, ok? Esse é realmente a nossa vedete por enquanto. Então, para quem não sabe, então, e para quem sabe, e para poder, então, ter a argumentação certa, a argumentação nós chamamos de mais adequada, sempre colocar aqui o Balancee, ele é extraído dessa alga aqui, que são algas chamadas coralíneas, tá? Algas coralíneas, geralmente não são de regiões muito profundas no mar, mas você vai encontrar, então, hoje, principalmente no Brasil, um dos maiores produtores mundiais, essa alga, que ela, quando é viva, ela é vermelha, geralmente vermelha, e quando ela morre, ela se transforma, então, numa areia, tá? Nesse tipo de areia, ok? Aqui ela, uma foto um pouco mais ampla, tá? Então, para que serve o Balancee? O Balancee, na verdade, eles são biominerais marinhos que fornecem de forma adequada, de forma balanceada, todos os minerais que nós precisamos, ok? Eu quero insistir com o pessoal para a gente ter um foco muito grande em seus produtos já existentes, de modo que a gente possa, então, ter o produto realmente adequado para trabalhar. Então, o Balancee, ele tem chamados macroelementos, hoje, nós detectamos já nas algas coralíneas cerca de 80%, né, dos minerais necessários, todos os minerais necessários, tá? E aí isso faz com que a gente tenha não só então, os macrominerais, como os microminerais chamados elementos traço. Então, é notável como essas algas coralíneas, elas extraem do mar esses produtos, né, na verdade, conseguem tirar do mar, né, assim, uma grande quantidade, então, de nutrientes da base mineral, ok? Fazendo com que a gente tenha proporções adequadas. Hoje você sabe que nós não podemos ficar usando separadamente, por exemplo, o fósforo, o magnésio, tá? O potássio, o cobre, o berílio, o cálcio, o selênio, o ferro, porque uma vez que você use um separadamente, tá? Vai desbalancear outros. Por exemplo, se você usa muito ferro, cai o nível de zinco do organismo. Se você usa muito magnésio, o pessoal tem a mania de tomar cloreto de magnésio, tá? O que acontece? Vai ter deficiência de fósforo com o tempo, ok? Porque você está concentrando muito um produto. Então, o ideal não é mais, como no passado, a visão cartesiana de quantitativa, né? Na verdade, hoje é qualitativa e balanceada. Então, o Balancee tem esse nome justamente por isso. Ele oferece, então, os nutrientes, minerais, tá? De um modo balanceado, tá? Então, ele tem, aqui nós apresentamos a informação nutricional mostrando que ele tem 50% do cálcio necessário para o ser humano num dia, 16% de magnésio, 27% de ferro, 24% de molibdênio e cromo 66%. Na verdade, ele tem são 50 grandes minerais e mais de 30 microminerais, os elementos traço, né? Chamados elementos traço. Significa dizer, então, né, que o Balancee dá para nós a quantidade necessária de minerais
que geralmente a gente não consegue obter nos alimentos regulares, né? Então, mostra essa imagem aqui. A alimentação moderna, além de ser fraca, né, em termos de minerais, tá? Mesmo os alimentos chamados vegetais fantásticos aí, essa coisa dos legumes, verduras, legumes, etc., que a gente opta, eles são fracos hoje, enfraquecidos em minerais, por causa da lixiviação dos minerais da terra. Então, a agricultura intensa, ela foi acabando ou reduzindo a quantidade aí, então, de minerais, né? Então, a terra não tem tanto mineral, as grandes deficiências vêm aí. Essa tabela mostra aqui que hoje o brócolis, feijão, a batata, etc., enquanto em 1985 o brócolis tinha 103, então, percentual de cálcio, né? Hoje ele tem, então, hoje deve ter por volta de uns 20%, uns 70% a menos de cálcio. Então, a mesma coisa para feijão, batata, maçã, banana. Então, se você faz um suco com maçã, banana, etc., morango, acreditando que você está ingerindo quantidade suficiente de nutrientes, pode ser, em termos de proteínas, vitaminas, mas não em termos de minerais. Então, é preciso fazer uma reposição mineral. O resultado disso é que as pessoas estão realmente muito cansadas pela deficiência mineral. Esse gráfico já mostrou várias vezes. Ele mostra aqui, então, como, né, houve uma queda nos Estados Unidos, por exemplo, da presença de vitaminas no solo, né, de 1910, 500 partes por milhão, quase, para em 2006 agora nós devemos estar aí abaixo de 50 partes. Então, resultado que isso afeta a capacidade humana de aprendizado, a própria perda natural, então, para o mar aí dos minerais, com o solo enfraquecido, e com isso surgem as doenças, então, a gente tem as grandes deficiências minerais, principalmente ferro, etc., devido a essa situação. Então, as deficiências são grandes, deficiências minerais produzem muitas doenças que acabam sendo tratadas por alopatia, né, acabam sendo tratadas com antibióticos, com anti-inflamatórios, com corticoides, etc. O principal é a osso vai enfraquecendo, a ponto de haver uma imensa perda mineral, né? Então, os minerais que vinham dos alimentos, eles realmente há um empobrecimento aí, ok? Então, esse é o fundamento do nosso Balanced. Então, aqui você tem uma célula, e agora a gente explica muito bem assim, o que a deficiência mineral faz, por que ela faz toda essa situação. Ela entra, as células precisam de minerais como combustível. Os aminoácidos que vêm das proteínas, eles são importantes, somente na formação aqui do DNA, etc. E aí a célula, dependendo da função da célula, se for uma célula nervosa, se for uma célula glandular, se por exemplo, uma célula que produz espermatozoide, uma célula que produz, então, enzima digestiva, uma célula que produz bile, etc., ela vai ficar, então, prejudicada, porque geralmente ela tem a quantidade de gordura, minerais e vitaminas, ela não vai ter quantidade de minerais suficiente, então ela vai entrar em falência. E aí as falências, elas vão produzindo, então, perturbações que geram todas as doenças. E o principal aqui é o mitocôndria, que é na nossa célula, é responsável aqui então, pela respiração, pela produção, inclusive, de energia, ok? Então, com isso, né, os radicais livres, que a gente já ouviu falar muito de radical livre, eles entram, então, em superabundância, né? E aí, com isso, eles vão produzir a maior parte das doenças conhecidas, né? Então, a gente tem aí que, infelizmente, não conseguimos obter todos os minerais, e com isso as enzimas metabólicas, elas ficam enfraquecidas na célula, principalmente o mitocôndrio não consegue produzir energia, e a falta de energia do mitocôndrio vai produzir justamente, né, o fenômeno que a gente tem do cansaço, da dor lombar, né, da desmotivação, da dificuldade escolar de aprendizagem, vamos ter, então, a depressão, a insônia, tá? São essas coisas todas que podem produzir. E os grupos de risco são somente os estudantes, então isso é drástico. Muitas crianças nas escolas são consideradas como incapazes de aprender quando elas têm, na verdade, carência mineral. Por isso que o Balanced é basicamente um produto indicado para estudantes, e principalmente desportistas, idosos também, gestantes, têm que usar. Na verdade, tem que ser assim entendido o Balanced não como um medicamento,
nem como exatamente um suplemento, ele é um alimento, ok? Vegetarianos que comem muito açúcar também, etc. Então, com isso vem as doenças, os processos degenerativos. Aí está, então, né, um superproduto, e quando a gente usa o Balancê, eu não deixo de usar nem um dia, né, porque eu aconselho que todos vocês usem, e que vocês possam realmente então, orientar as pessoas para usar, e no seu marketing, no seu trabalho profissional, você explicar biominerais extraídos de águas coralinas, purificados, com grande capacidade de assimilação, diferir o silício, por exemplo, que é muito rico, então a alga é muito rica, né? Na verdade você não tem o pó da alga nas cápsulas, então do Balancê, você vai ter então os minerais e nutrientes extraídos então dessas algas, tá? E que com isso, né, o que nós vamos ter é uma assimilação integral, né, integral. O processo de produção é sensacional, porque ele segue uma super avançada, tá? E é isso, ele dá maior biodisponibilidade, maior bioatividade, tá? As cápsulas são veganas, não são à base, então, de nenhum produto animal, como as cápsulas brancas comuns, transparentes. Balanceamento adequado, proporção de minerais, maior biodisponibilidade. Então, você tem 100% de assimilação, ok? Então, o outro produto que nós temos, também o Azul Marine. O Azul Marine, ele tem, então, a propriedade de ser, então, um pó, na verdade, um suplemento energético, tá? Então, são vitaminas liofilizadas, ou transformadas em pó muito fino, ok? E aí, com isso, nós temos um energético que ele também possui aí guaraná, esse quadro mostra direitinho, o guaraná e a nossa erva mate, que tem teobromina, o guaraná tem guaranina, substância parecida com a cafeína, mas com um poder menos agressivo e que não produz dependência. Na verdade, o Azul Marine ele produz um estímulo leve, muito gostoso, muito saboroso, e o próprio estímulo ele é gostoso, você sente bem. Eu uso de manhã, quando eu acordo, eu faço uso diário do Azul Marine, e tem um resultado muito bom, um rendimento intelectual muito bom, e também físico. Quando faço atividades físicas, eu uso, então, um sachê de Azul Marine antes e depois, ok? Muito bem. Então, isso faz com que a gente tenha um estímulo natural orgânico, sem forçar muito o organismo, tá? Então, também as frutas, né, que além do guaraná, né, o cupuaçu, a uva, o açaí, a amora preta, né, são também antioxidantes, transformados em pó muito fino. Lembrando que a erva mate do Azul Marine, ela não é, então o pó então, da erva mate, é mais o princípio ativo extraído da erva mate, tá, que é a técnica nossa, aqui do nosso Azul Marine, ok? E aí, com isso, você vai ter, então, antioxidantes, né, os polifenóis, etc., antioxidantes de alto poder de concentração. E um dos produtos principais também são os minerais extraídos da casca da ostra, ok? Da casca da ostra, muito rica em minerais. Então, juntando a Azul Marine, né, e o Balancê, você tem uma associação perfeita, então, de um nutriente, né, você tem um nutriente que é o Balancê, junto com, então, um energético natural, né, um energético natural. São perfeitas se você for ver. Então, as fórmulas, você vê que há uma oferta, então, de quase todos os nutrientes necessários, tá? Principalmente vitaminas e minerais. Então, assim, Balancê, ele te dá a certeza de que qualquer alimento que você tome, a dieta do dia, se ela não te deu a quantidade suficiente de minerais e microminerais que você precisa, então o que você vai ter é que o Balancê vai te dar essa complementação. Então, por isso, muitas pessoas hoje têm muita situação muito difícil de alimentação, viagem, avião, casa de pessoas estranhas, restaurantes, etc. Então, a própria alimentação industrializada, e as pessoas usam muito refrigerante, que faz muito mal à saúde, água ácida. Então, com isso, há uma perda de nutrientes. Inclusive, o próprio estresse é um grande ladrão de minerais. E o Balancê é o anti-estresse por excelência. Uma pessoa estressada, ela não tem motivação, não tem energia, e
com o Balancir, que trabalha no mitocôndria, aumentando o ATP, e o Azul Marine, que te dá uma energia extra, fora os antioxidantes, que combate os radicais livres, o que nós temos é uma associação perfeita, ok? Eles fazem parte aqui, então, do chamado Farmers Market, tá? Então, nós vamos ter depois, muito mais outros estudos vão chegar, vão surgir também. Aqui, o Power Strips, para quem nunca ouviu falar de Power Strips, ele é um adesivo, né? Esse adesivo é um tecido muito fino, tá? Ele é um tecido vegetal muito fino, tem uma trama complexa de tecido vegetal, tá? E basicamente isso, né? Ele tem, então, a presença nele, tá? De elementos, né? Que é basicamente o germânio, tá? O germânio metálico, em micropartículas, quase nanopartículas, tá? Que esse germânio está impregnado aqui no Power Strips, aqui nesse tecido, que ele tem uma parte interna, que você tira o papelzinho amarelo, né? E aí você cola, então, a parte interna, ela não é impregnada, então, do germânio, mas a parte externa porque o germânio não é assimilado. Então, nunca a gente pode dizer que o germânio é assimilado. O germânio não é assimilado, porque o germânio só vai promover, então a emanação de radiação quântica, energia quântica, ou infravermelho de onda longa. Ele tem ginseng, né? Também tem o ginseng coreano, que tem uma ação antiga, né, e medicinal na China, na Índia, né, em todo o extremo oeste, né? E ali, no extremo leste, né? E ali nós temos, então, que no Oriente todo ele é uma planta muito famosa. E aí, ele foi colocado, então, produto, né, no nosso Power Strips, ok? E tem também o fitoplâncton, que é um nutriente que é muito utilizado pela empresa em vários produtos, né? O Legacy, né, no Pure, etc., né, que são vários produtos, tá? E aí, com isso, nós temos os três principais elementos: germânio, ginseng e fitoplâncton. No entanto, por enquanto, nós vamos concentrar a atenção, então, no germânio, ok? No germânio, ele vem a ser, então, um mineral. Esse mineral de grande importância foi descoberto, então, recentemente, não é? Ele não tem coisa de 50 anos que foi descoberto aí, e ele revelou uma forte capacidade, então, de emissão de radiação infravermelha de onda longa, né? Então, a colocação dele permite, então, que haja essa irradiação. Claro que você não vê, ok? Você não vê isso, e o germânio é, assim, em micropartícula, colocado ali com a função, então, de gerar energia térmica. Você não percebe exatamente, não é fácil realmente você perceber, porque aumento do calor é pequeno. No entanto, a radiação infravermelha de onda longa vai fazer, então, com que o germânio, pela sua capacidade atômica, tem 4 átomos, 4 elétrons no seu átomo, na chamada camada de valência, e ali ele sobe energia solar e ele cede para os tecidos, né? Então, ele reproduz aquilo que a gente sabe que o Sol emite, né? Que é a radiação infravermelha de onda longa. O Sol emite outras radiações: ultravioleta, infravermelho de onda curta, aquela que queima a pele, ultravioleta que em excesso vai produzir câncer de pele. Mas a radiação infravermelha de onda longa é benéfica, faz um bem muito grande, tá? E aí ela vai ter uma ação. Aí houve realmente uma situação em que, quando isso foi descoberto, né, foram colocados assim, na verdade não, o germânio é recente e realmente é uma especialidade da Forever Green. Nenhuma outra empresa usa o germânio. Essa questão de um mineral ser capaz de emitir ou de reproduzir a energia que o Sol nos oferece pela manhã e cair da tarde, tá? Foi descoberto pelos japoneses, até acidentalmente, e criaram uma liga. Essa liga aqui, ó, era uma liga de alumínio, titânio e platina, que teria esse poder aí de aumentar, capaz de aumentar realmente a função, então, da água do organismo, né? Quer dizer, melhorar, então, a circulação, etc.
Aí foram criadas palmilhas, etc., depois pastilhas com cerâmica, de plástico também, aí foram criados a quantidade enorme aí de substâncias, né, e tal, de produtos, e tal, colchões, pulseiras, e aí também foi colocado, impregnado o poliéster com partículas dessa mistura, dessa liga, porém, o germânio mesmo, né, é o mais ativo. O germânio é o mineral mais ativo até que a turmalina, e na verdade o grande criador disso é Min Soo Kim, né, que é um grande gênio lá da Coreia, a Universidade da Coreia, que criou então Power Strips, ok? E o Ron Williams, numa viagem fortuita com a sua dor nas costas, conseguiu grande resultado pela capacidade então do Power Strips, e isso aqui, ó, o próprio Dr. Kim experimentou em si mesmo. Então aqui antes, as costas, aqui é uma fotografia infravermelha, mostrando o vermelho é onde há mais sangue, mais oxigênio, mais sangue, e aí 15 minutos depois, mostrando que não só na região onde ele aplicou, que foi na base da coluna, ele aplicou logo 2, e geralmente a gente coloca um só nessa posição aqui, né? E lembrando que o Power Strip é para ser colocado na região onde há dor ou não. Pode ser colocado para qualquer parte do corpo, para assimilação, e veja que longe do local onde foi aplicado o adesivo Power Strips, você tem aqui uma grande circulação aqui do vermelho e mostra oxigenação. E com meia hora isso aqui certamente estaria o dobro, bem ampliado, ok? Então isso faz com que a dor seja reduzida. O Power Strips ele também tem uma ação de melhorar a acuidade mental, de melhorar a função sexual, melhorar a capacidade muscular. Ele aumenta a capacidade do mitocôndria, realmente de produzir energia. E basicamente ele é muito utilizado e mostrado na empresa em outras partes do mundo, né? Então, que é um eliminador da dor. Até se fala que quase 2 bilhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de dor crônica, não é? A dor é um reflexo do organismo, a dor é uma reação natural do organismo. A dor, ela não é uma doença em si, né? As doenças dolorosas são doenças, então, que, na verdade, onde a dor é o sintoma principal, tá? Porém, a dor é basicamente um aviso de alterações. Então, o Power Strips, a radiação infravermelha de onda longa, vai agir justamente, então, uma das ações, primeiro é melhorar a circulação, melhorar a oxigenação, melhorar a retirada do gás carbônico, aumentar a quantidade de nutrientes que é dentro da célula. Se a pessoa usa o Power Balance Azul Marine, ela completa, então, uma trilogia interessantíssima, né? Onde você vai ter os nutrientes e você vai ter uma condição de melhorar a assimilação dos nutrientes por parte da célula por causa da radiação infravermelha de onda longa, ok? Então, a dor se explica, a redução da dor, pelo bloqueio da chamada bomba de cálcio que você tem nos neurônios, são células nervosas. Então, a dor, por exemplo, ela se dá pela transmissão excessiva de canais, na verdade, abertura dos canais de cálcio e de oferta de íon cálcio. Com isso, você tem um estímulo maior. Ela bloqueou o canal de cálcio, você tem, então uma redução do estímulo, tá? E também a radiação infravermelha de onda longa vai agir reduzindo os clusters, são essas coisas aqui, macromoléculas da água do organismo, e aí quando se usa uma água ácida, vida sedentária e alimentação ácida, alimentação industrializada, etc., aí você tem formação de clusters na água e no próprio sangue, né? Uma fotografia de campo escuro do sangue mostrando essas bolinhas são as hemácias aglutinadas, né? Aqui um sangue normal e aqui um sangue ácido, né? E aí, com isso, tem dor, tem realmente falta de memória, tem inflamação. Então, o Power Strips e a radiação infravermelha de onda longa melhora a separação das hemácias aqui, células vermelhas, e com isso há mais oxigenação, ok? O pH também é importante, a tendência é regularizar. Simples uso do Power Strips. Vamos supor, essa moça pode não ter dor aqui no ombro, mas com a colocação do Power Strip nessa região vai fazer com que haja, então, um aumento, uma dinâmica do sangue com a alcalinização, tendendo a alcalinizar o sangue, ok? Então, o sangue ácido produzido por tudo isso, redução dos radicais livres. Lembra que eu falei também que o Balancê ajuda a redução dos radicais livres, porque muitos dos radicais livres acontecem por falência, então, das enzimas metabólicas
essas enzimas, então, metabólicas, elas ficam fracas por causa da falta de zinco, selênio, silício, cromo, magnésio, etc., né? E com isso a pessoa entra, então, em deficiência e vai ter todos aqueles problemas que nós conversamos, né? E também, a gente, só que quando se usa também o Power Strips, a radiação infravermelha de onda longa vai ter uma ação, então, também na redução do radical livre. Então, veja, gente, é muito importante entender isso aqui que eu vou falar para vocês. É muito importante entender. Você, quando tem o balance, você usando o balance, ingerindo o balance regularmente, e ensinando isso às pessoas também. Quando eu falo você, entenda-se, né? Você como distribuidor e você também como, então, uma pessoa, você vê o próprio uso para a sua família e você como profissional também do marketing, né? Levar essas informações. Então, veja, o balance, ele repõe minerais que produzem aumento de radical livre. O radical livre envelhece a gente, radical livre dá doenças degenerativas, o radical livre favorece o câncer, o radical livre ele tira a capacidade muscular, o radical livre aumenta o potencial da dor. Então, quando você usa o balance, você tem a oferta, então, da base que forma, então, as enzimas que combatem, enzimas orgânicas que combatem os radicais livres, tá? E quando você usa o Power Strips, você vai ter, então, radiação infravermelha de onda longa, né? Então, com isso, você vai reduzir a ação dos radicais livres, vai varrer radical livre, tá? Então, claro que a saúde melhora. Balance e Power Strips são realmente sensacionais. Você colocou azul marine, então, junto, aí você vai ter, então, um super efeito, ok? Então, isso é o fundamento, é importante as pessoas terem realmente essa noção, ok? De que a gente tem que usar associadamente isso, tá? Então, daí a gente tem, então, né, aqui só para mostrar a vocês aqui, o grande inventor aí do Power Strips, com um amigo dele, esse rapaz aqui vocês conhecem, né? Que tem falado de vez em quando, ele faz umas palestrinhas aí para vocês, né? Escreveu um livro bacana aí, que eu vou falar ele já, daqui a pouco para vocês, mas é importante a gente saber que o Power Strips vai agir aqui assim, ó. Você coloca na pele, tá? Ele vai então ativar a água, então fazer um aumento da vibração das partículas, tá? E depois com isso, esses vasos sanguíneos levam essa água modificada, essa oxigenação e todos esses elementos, endorfinas principalmente, né? Para todas as partes do organismo também, ok? Então aí está o infravermelho de onda longa, tá? Ele penetra mais profundamente na pele, vai até a derme, onde ele vai fazer essas correções. Então você pode usar o Power Strips em duas situações. Uso imediato para dor e para energia anti-estresse, uso contínuo, usar todos os dias. Para dor, na região dolorida, aplica ou no punho, ou na panturrilha, ou para dores lombares, ou no pescoço, no ombro, etc., né, onde dói. Ou então, você pode usar normalmente, aí nesse caso, numa região, no local onde eu posso ficar mais firme, né? Realmente nas costas, tá? Onde não aparece e tal. Tem gente que pode colocar até o Power Strip na testa, justamente para você motivar aí o seu sistema de marketing, né? Por exemplo, o que é isso na sua testa? Quando perguntou, você já vai explicar. E quando explicar, você já tem ali, realmente, mais um elemento na sua rede, né? Porque basta, então, mas é claro que é a brincadeira colocar na testa, se bem que para enxaqueca ajuda um bocado também colocar uma faixa, cortar com a tesourinha, né, o Power Strips, e colocar uma faixa na testa. Para estresse, a resposta anti-estresse é muito grande pela capacidade chamada adaptogênica, então, aí do nosso Power Strips, desse super adesivo. E também você vai ver que o próprio Balance, ele tem um efeito também adaptogênico. O que é o adaptogênico? É o equilíbrio, é o agente equilibrante do organismo, ok? Então aí está. E tudo isso, nós vamos está aí realmente uma publicação nova, já está pronto, o livro está pronto. Ele foi criado, então, justamente escrito, para que a gente possa ter, então, um elemento de referência. E agora vem, então, uma estratégia importante. Então, aí esse livro, é claro que isso aí você está vendo a capa e a quarta capa, a parte de trás, ok? Mas esse livro é um livro que fala da radiação infravermelha de onda longa, pronto. Ele vai ser um livro usado não só no Brasil, mas usado no mundo todo. Ele já está em inglês e em espanhol, tá?
E ele vê tudo isso, ele fala tudo isso que eu falei e muito mais coisas. Ele fala da energia quântica, tá? Energia quântica, no caso, é a radiação infravermelha de onda longa, tá?